Como os amados já estão vendo na tela, o nosso tema desta noite, dando continuidade na exposição da série que nós começamos em Marcos, que tem por nome o Rei Servo. E nós estamos, nesta noite, vamos estar vendo no capítulo 7, peço para que você esteja abrindo, Marcos 7. Desde já eu gostaria de falar para os irmãos que eu estou de sexta para cá, me veio uma tossezinha, uma irritação na garganta, então se eu tossi um pouco, peço perdão aqui desde já, mas farei o possível para estarmos ouvindo a palavra de Deus, que Deus nos dê graça, meus queridos, para ouvi-la e que Ele fale aos nossos corações. A partir do versículo 24, de início nós vamos ler até o versículo 30, mas vai até o 37, a exposição desta noite. Todos abriram, amém? Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos seus pés. Essa mulher, ela era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. No século XIX, meus irmãos, em um hospital na cidade de Viana, ali na Áustria, estava acontecendo algumas coisas um pouco não muito boas em um hospital daquela região. As mulheres que acabavam de dar à luz estavam morrendo de forma que o número estava aumentando rapidamente. O número de mortes crescendo, e os médicos curiosos, o que está acontecendo? Até que um médico chamado Ignaz Semmelweis, ele começou a perceber que os médicos, eles estavam saindo da sala de autópsia, justamente direto para a sala de parto, sem com que fizessem alguma coisa antes de iniciar em um novo procedimento. Então, curiosos porque isso estava acontecendo, ao perceber isso, ele teve uma solução na sua mente e ele propôs uma saída, algo simples, mas revolucionário para aquele hospital. Ele disse: olhe, quando sairmos da sala de autópsia, cada um vai lavar as mãos com água e sabão. Está até se encaixando com o domingo passado, né, presbítero? Questão da pureza, né, nesse sentido de cuidarmos higienicamente de nós, das mãos. E ele levou essa proposta muito bem. Consequentemente, as mortes começaram a cair drasticamente. Por uma simples observação, um simples ato. Mas aqueles médicos, companheiros dele, não queriam aceitar aquilo, zombavam dele, porque eles não queriam aceitar e admitir que as suas próprias mãos podiam levar à morte em vez da cura. Podiam causar morte em vez de vida. E aquilo intrigou aqueles homens. Mas essa história nos lembra justamente, meus queridos, algo profundo. Que o toque, ele pode transmitir ou retirar uma vida. Ele pode dar ou tirar. E no Evangelho de Marcos, aqui que nós vemos um toque que nenhum homem ousou a dar.
pois no tempo de Cristo Jesus, as pessoas da alta sociedade, aquela área de Jerusalém, existia pessoas que eram mal vistas pelos restantes dos habitantes daquela cidade. Mas Jesus, ele ousou dar um toque que nenhum outro homem ousou. O toque de Jesus nos impuros, nos marginalizados, nos esquecidos, naqueles que eram jogados às traças, de certa forma. O que nós vemos, meus queridos, é um rei que se aproxima. Aquele que toca o intocável, que ouve o clamor dos rejeitados, dos marginalizados, dos perseguidos. Cristo, ele ouve de fato o clamor dos aflitos. É o que nós vamos estar observando nesta noite, este rei que se aproxima, que se aproximou de mim e de você, mas que continua se aproximando daqueles que se arrependem, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles que talvez aparentemente estejam esquecidos, mas Cristo, ele não se esquece. Nós já lemos aqui a passagem, pelo menos dos 2 primeiros pontos, mas vejam que aqui segue o que nós observamos domingo passado, porque do versículo 1 ao versículo 23, Cristo, ele então esteve confrontando ainda os fariseus, ensinando, como nós observamos na mensagem passada, que a verdadeira pureza é aquela que vem de dentro, não de fora. Que o que torna também o homem puro não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. Dos corações humanos é que procede essas coisas. Então Cristo confronta os fariseus, mas após isso ele vai passar para o outro lado. Marcos vai registrar que Jesus, ele sai de Israel e vai entrar no território gentil, coisa que era incomum para os judeus naquela época. Então ele sai de Israel, passa pelo território de Tiro, Sidom e Decápolis. E então Cristo vai fazer isso, não sendo inclusive de forma acidental. Isso significa que Jesus está rompendo as fronteiras religiosas, sociais e culturais. Pois, como eu disse, naquele tempo aquilo era incomum. Eles não se misturavam. Havia brigas, intrigas, desavenças, cada um no seu lugar, num lugar santo, num lugar impuro. Ele deixa então, nesse sentido, a região dos puros e ele vai entrar na região dos impuros. Jesus vai dar este passo, nos trazendo uma mensagem bem clara, que a graça de Deus, ela é para todos. E isso vai se apresentando, vai sendo demonstrado ao passo em que o Evangelho nós vamos ouvindo e entendendo, no passo em que Cristo vai se revelando. Então, o texto que nós lemos mostra que o rei servo, ele se aproxima daquilo que o mundo rejeita, que ele revela uma graça que humilha o orgulhoso, uma graça que levanta o quebrantado, o oprimido e que toca com poder aqueles que estão distantes. Eu não sei se durante a mensagem você vai lembrar-se do início da sua vida cristã, de quando Cristo chegou perto de você e lhe tocou, nós que estávamos perdidos. Mas para isso é necessário uma primeira atitude. E no primeiro ponto nós vamos observar a graça que humilha. Nossa, que palavra forte, pastor. A graça de Deus humilha, vamos entender isso. Eu gostaria de ler novamente do versículo 24 ao 28. Levantando-se Jesus, ele saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher, ela era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem,
porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, meus irmãos, como nós falamos na elucidação, entendendo o contexto, Cristo, ele sai, se distancia de novo do território judeu de Israel e vai para Tiro e Sidom. E ali ele vai encontrar esta mulher cirofenícia, uma mulher que era estrangeira, consequentemente considerada impura, imunda pelos judeus. Aquela mulher, ela chega-se aos pés de Cristo com um clamor para que ele esteja livrando a sua filha de algo terrível, de uma questão espiritual, que ela estava possuída por um demônio. Quem é pai sabe e o que faz por um filho quando está doente. Imaginem a aflição daquela mulher. Jesus esteve tanto tempo longe, em terras puras, mas quando ele passa a fronteira, ela ouve falar do movimento de um mestre que chegou por ali, e ela corre em busca de socorro para a sua filha. E a resposta que Jesus vai dar a esta mulher, aparentemente nos parece uma resposta dura, mas nós vamos entender o que Cristo tinha em mente com isso. A resposta de Jesus é aparentemente uma resposta áspera, uma resposta dura, como se fosse até mesmo de desprezo e de humilhação. Será se Cristo está chamando aquela mulher de cão? De cadela? Nós vamos entender o que isso significa, porque na cultura judaica eles tinham essa fama, meus irmãos, de chamar os gentios de cães, considerá-los como cães, porque naquele tempo era diferente de hoje. Hoje, até os cachorros têm até cama em casa. Tem até os pais de pet hoje. Mas naquele tempo, os cachorros eram vira-latas, de ruas mesmo. Então, eram animais considerados impuros, depravados, seja lá qualquer nome que você queira dar. Era um termo depreciativo por considerá-los aquelas pessoas impuras. Em algumas passagens das Escrituras, vemos vez por outra isso acontecer, como em Mateus 7,6, Filipenses 3,2, Apocalipse 22,15. Quando ele diz: os cães ficarão de fora da vida eterna. Apocalipse fala mais ou menos isso. Mas embora isso de fato pareça um insulto, quando nós sabemos como eles eram tratados, os gentios, pelos judeus, que de fato chamavam eles de cães, ouvindo isso, então Jesus está comparando essa mulher também com um cachorro, com uma mulher impura que não vale nada. Será que é isso que Jesus está fazendo? Não. Jesus aqui, meus irmãos, ele vai utilizar-se de uma parábola familiar. Ele vai fazer uma comparação para com a forma como acontece na vida familiar, porque, de fato, embora os cães daquela época eram tratados desta maneira, ainda assim poderia ter os filhotinhos que estavam nas casas. Então, apesar de não tratar aquela mãe, como uma cadela, mas ele diz que, embora os filhotes façam parte da casa, primeiro, a preferência é dos filhos. É daqueles que estão na casa, os maiores, e só assim depois é que dá aos filhotinhos. Então Jesus está falando aqui do contexto de que primeiro ele veio para os judeus. Primeiro ele é o pão da vida para os judeus. Depois ele vai dar aos outros. Como assim se estendeu a história da redenção. De fato ele veio primeiro para os judeus, para os israelitas, mas depois o evangelho se estende aos gentios e graças ao Senhor por isso que nós hoje temos salvação. Mas observem que Jesus, apesar de ser rejeitado pelos judeus, ele veio primeiro para eles. Como o evangelho de João mesmo fala no início, no capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus, meus irmãos, ele diz isso com um objetivo claro. Cristo não tem o intuito de iludir aquela mulher. Jesus não tem o objetivo de
fazer uma manipulação psicológica na cabeça dela, dando falsas esperanças àquela mulher, ele é claro, ele fala abertamente a respeito da sua missão. Ele pretendia, no entanto, com isso, despertar a fé daquela mulher, assim como ele faz com cada um de nós. Tudo o que acontece em nossas vidas tem um objetivo, de Cristo despertar a fé em nós, fé salvífica. Não é uma fé que nós dizemos ter qualquer fé, mas a fé salvífica. A resposta dela mostra a sua fé. Essa resposta dela é extraordinária. Ela não se jogou aos pés de Jesus, meus irmãos, com uma adoração falsa, como talvez nós fazemos vez por outra, ou como muitos fazem por aí. Mas não, ela aceita e reconhece a sua postura, de quem ela era. Sim, Senhor, eu sei que eu sou gentia, eu não tenho o merecimento da salvação agora, no momento. Então ela reconhece isso, mas mesmo assim, ela ainda encontra um lugar ao lado da mesa do Pai, onde até os cachorrinhos podiam estar naquele momento. Porque naquela época, aí por que é que a mulher usa isso, né? Jesus dá uma resposta, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas debaixo da mesa. Ela entra na lógica de Jesus Cristo com algo real. Naquele tempo, os judeus eles comiam muitas vezes com as mãos, né? Sujavam os dedos, tudo mais, e aí eles pegavam um pedacinho de pão, imaginem um pedacinho do pão da ceia aqui, mais ou menos desse tamanho, e eles limpavam as suas mãos, os seus dedos, tirando ali o resto de comida, e os cachorrinhos que estavam debaixo da mesa, eles jogavam esses pedacinhos de pão, que chamamos de migalhas, para os cachorrinhos. Então, vejam, ela entra na lógica de Jesus Cristo, e assim, porque aqueles cachorrinhos eram feitos isso, porque só depois eles eram alimentados por completo. Mas ela entra nessa lógica e acha para si um lugar junto à mesa do Senhor. E Jesus vê nisso uma grande fé. E esta é uma resposta de fé, tanto que em Mateus capítulo 28, aliás 15, 28, lá quando Mateus vai narrar essa passagem, também ele narra, mas lá ele vai acrescentar algo que Marcos não acrescenta. Jesus vai dizer, mulher, que grande fé tu tens. Seja conforme você me pede, vá em paz, o demônio já saiu da sua filha. Ele registra que aquela mulher tinha grande fé. Então, essa fé, ela entende duas coisas, meus queridos irmãos. Algo que nós compreendemos também e que precisamos compreender continuamente. Primeiro, que eu não tenho direitos diante de Deus. Direito algum de chegar e exigir alguma coisa. Algo contrário que nós vemos em muita teologia hoje por aí, sendo anunciada e pregada em púlpitos de igrejas. Mas nós não temos direito algum. Essa é a primeira coisa que essa fé salvífica ela reconhece. A segunda é que, mesmo assim, mesmo nós não temos direito, ainda há esperança para nós. Então aquela mulher reconheceu que ela não tinha direito algum, mas reconheceu que ela tinha esperança junto à mesa do Senhor, desse Senhor que se aproxima. Esta fé, meus irmãos, ela sabe disso, e com isso a salvação aqui foi compreendida por aquela mulher. Uma mulher que era gentílica, da região da Síria, distante dos judeus, que compreendiam, tinham a lei ali entre eles, compreendiam e entendiam aquilo que estava sendo falado no Antigo Testamento, que ia vir um Messias, e talvez esse povo que não era judeu dizia, quem é esse Messias que esse povo judeu fala? Mas essa mulher, ela reconhece que a graça, ela é imerecida. Nós não merecemos salvação. E o termo por graça é um favor imerecido. E ela reconhece isso. E nós também precisamos reconhecer. Esta graça que revela quem verdadeiramente nós somos, meus amados irmãos. Que não chegamos
com cobranças diante do Senhor, achando que temos direito em alguma coisa. E aquela mulher reconhece isso quando se joga aos pés de Cristo em adoração, sem direito algum, mesmo Cristo aparentemente considerando ela como um cão. Ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. A esperança para mim, ela sabia que não tinha direito e nós também não temos direitos, meus irmãos. Esta é a graça que humilha, que nos leva a reconhecermos a nossa posição diante do Senhor, direito nenhum de cobrar nada a Deus, mas essa mesma graça, ela nos lembra quem somos. Esta é a graça que não infla o ego humano, que não alisa, que não gera alguma esperança fora da parte da redenção. E é dessa fé que nós precisamos, uma fé que nos leva a reconhecer quem somos, mas uma fé que toca no íntimo do coração e que daqui a pouco nós vamos ver que é uma fé que faz muitas outras coisas em nossas vidas. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 e 14, acontece ali Jesus contando a respeito daquele homem publicano e do fariseu. O fariseu, olhando para cima: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os demais homens, e nem como esse publicano aqui. Mas o publicano, com a cabeça voltada para o chão, sem nem ter a ousadia de olhar para cima, dizia: Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. O publicano reconheceu a sua posição, quem ele era, que de fato não tinha direito algum. E Cristo vai dizer diante disso que quem se humilha será exaltado. É se humilhar nesse sentido de chegar diante de Deus e saber quem somos. É quando nós admitimos que de fato somos pecadores miseráveis, não merecemos nada. Esta é a graça que humilha. E essa mulher é o retrato, meus queridos, dessa fé humilde que reconhece a sua posição. E da mesma forma foi preciso ser assim conosco. Quando o Senhor chama, Ele revela, meus amados, quem nós somos verdadeiramente. Porque antes nós achávamos que tínhamos certos direitos. Cegos pelo pecado, achávamos e dizíamos que não precisávamos de nada e nem de ninguém para sermos salvos. Pelas nossas próprias ações, méritos, justiça própria, achávamos que poderíamos levar isso diante de Deus e dizer: está aqui o meu pagamento, eu não preciso que o Senhor pague nada por mim, eu mereço a salvação por isso. Não, nós não merecemos. Com o nosso orgulho quebrado, diante dessa graça que nos leva a reconhecer quem somos, nós agora confessamos que somos miseráveis, pecadores, pobres, cegos e nus. Que mesmo salvos, precisamos reconhecer diariamente que justamente não é pelo que fazemos, mas é pela graça que nos humilhou um dia. E que continua nos mostrando isso, quem somos e quais os nossos direitos. Direito algum. A graça de Cristo começa quando cessam as nossas exigências. Já imaginou se aquela mulher chegasse exigindo certas coisas? Mas ela chega em quem reconhece e diz: não sou digno, mas eu preciso de Ti, Senhor. É essa pessoa que experimenta o poder do Rei. Porque a verdadeira fé, ela não exige direitos. A fé que nós confessamos ter, ela se lança na bondade de Deus, na bondade da graça preciosa do Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça que humilha é a mesma graça também que levanta. Após humilhar-nos, ela levanta. Do versículo 28 e o 30, ao 30 a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Então, após ouvir aquela resposta maravilhosa daquela mulher, uma resposta
que estava demonstrando grande fé, Cristo mesmo disse: que grande fé você tem. Após isso, aquela mulher, então, Cristo reconhecendo essa fé, ele vai atender ao pedido dela. E a mulher, ela deu uma resposta de fé, e por causa disso, Cristo responde também à fé dela, e não somente responde, como exalta a fé dela publicamente. Ela reconhecia quem ela era, sua posição, que muitas vezes, por conta do nosso ego, por conta dos nossos pecados, às vezes achamos que precisamos e necessitamos cobrar algo diante de Deus. Mas a resposta dela se tornou como que um toque de Deus naquele momento, meus irmãos. Ali Cristo tem uma oportunidade, porque diante dessa resposta, Cristo ele é enviado primeiro para os judeus, e só assim depois para os gentios, mas com aquela resposta dela, Jesus ele vai então estar vendo algo que está dentro da sua missão e não contra a sua missão. Porque Cristo mesmo ele fala em outros momentos: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores e não para os justos. Aquela mulher estava se demonstrando uma pecadora miserável, reconhecendo sua posição, e isso faz parte da missão de Cristo. Então ele vai agir dentro da sua missão ainda aqui, e ele vai abençoar aquela mulher com uma despedida solene, que certamente toca o seu coração. Você pode ir em paz, minha filha. O demônio já saiu da sua filha. Então agora aqui nós temos uma mãe que tinha chegado aos pés de Jesus com certamente uma aflição terrível, porque a sua filha se encontrava possessa por um demônio, sabe-se lá há quanto tempo, e a mãe desesperada, em busca de cura para sua filha, ela agora volta para casa com um rosto sorridente, alegre, com júbilo na face, porque ela achou graça diante do Senhor. Ela então acha aquela menina agora deitada em cima da cama, diz o texto, não mais se contorcendo no chão, como ela estava após ser endemoniada. Mas vejam que coisa maravilhosa. Aquela mulher volta com júbilo para casa, e o melhor presente que ela recebeu foi porque ela se humilhou diante de Jesus, reconheceu sua posição, e Jesus então levanta aqueles que se humilham. Ela encontra então a Deus. A mulher serve de exemplo, meus queridos, de que Deus ele salva pela graça por meio da fé, como Efésios bem nos fala, não por obras, para que ninguém se glorie, mas que Deus ele salva desta maneira, e que esta fé nos leva a reconhecermos que nós não temos direito nem exigências a fazermos diante de Deus, pois de fato nós não temos direito algum, esta é a verdade. E é essa fé que primeiro humilha, é a fé que agora levanta. Vejam, Jesus vai usar esta mulher como modelo de fé, em contraste inclusive com os muitos líderes judeus que estavam negando ele e rejeitando em todo este tempo. Até aqui, ela não apenas recebe uma bênção do Senhor Jesus Cristo, como ela é incluída na história da redenção. Uma mulher gentia, que não tinha direito até então, mas ela encontra, porque a graça que humilha, agora levanta, agora restaura. Em Isaías 57, versículo 15, Deus diz: porque assim diz o alto e o sublime. E vai abrir aspas para a palavra do Senhor, cuja presença, o seu nome habita na eternidade e que é santo. Ele vai dizer: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, diz o Senhor. Então a presença de Cristo vai estar sempre diante daquele que humildemente reconhece quem é, reconhece que não tem direitos para cobrar diante do Senhor, e por causa disso Cristo vai continuar dizendo: por causa dessa palavra, vá em paz.
Ele nos despede em paz em nossa caminhada. Devemos, meus irmãos, exercer essa fé diariamente, ou corremos o risco de achar que, diante de alguma coisa, de alguma justiça própria, nós temos algum direito a cobrar diante de Deus, ainda que já salvos, ainda que já na caminhada da fé, vez por outra, somos tentados a muitas vezes nos colocar diante de Deus com algumas exigências, sendo que não temos nenhuma. Então precisamos dessa fé diariamente por conta disso. Essa fé que nos lembra a cada momento, como fala Efésios 2:3, que antes nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Meus irmãos, mas agora é pela graça. Louvado seja o Senhor, porque pelas suas ricas misericórdias, Ele abriu os nossos olhos e nos fez enxergar quem realmente éramos. E continua nos levando a reconhecer quem somos e que nós fomos justificados por Ele. Fomos levantados diante do Rei pelo poder transformador da sua graça, meus amados irmãos. Não foi por merecimento algum que nós tínhamos, por direito algum, por justiça alguma nossa, foi simplesmente, repetindo, por graça. A graça que humilha, a graça também agora que levanta, mas, em terceiro lugar, a graça que se aproxima. Últimos versos da nossa passagem desta noite, do 31 ao 37. Vai entrar outra personagem em cena aqui. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e Sidom, de Tiro, e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então Cristo ele segue, ele agora sai de Sidom, sai de Tiro, passando por Sidom, ele entra agora na região de Decápolis. Uma região de uma enorme terra, quantidades de terras pagãs, era aquela região ali, que nós costumamos chamar a região das 10 cidades. Decápolis significa 10 cidades. Então Jesus ele vai passar por aquela região, ainda contornando locais judeus, para que a perseguição contra ele não continuasse, seja de qual forma fosse. Pessoas querendo ouvi-lo ou os fariseus querendo prendê-lo ou acusá-lo. Cristo buscou esse refúgio. Então ali, ele vai se encontrar com este homem que é surdo e gago, que vai ser trazido a ele, inclusive. Assim como ele se manteve ausente da multidão, como aconteceu agora há pouco, ele vai para uma região à parte, né? Mas mesmo estando numa casa escondido, de certa forma, aquela mulher o encontra. E aqui também ele não está procurando público, visibilidade, ele está procurando descanso, longe das grandes multidões. Mas sabem-se que ele está ali e levam este homem até ele. Então Cristo ele vai fazer essa prática aqui que nós podemos dizer: que horror! Cuspindo na mão, botando língua, botando cuspe na língua do outro homem, que coisa estranha, não é? Por que é que Cristo está fazendo isso? Jesus, ele está dando esta volta, como eu disse, evitando essas regiões, mas se deparando ainda com estes homens. E ele vai fazer essa prática que, inclusive, na cultura
nas culturas populares. E naquele tempo também, esperava-se que os momentos de cura, de milagres de cura, acontecessem sempre com imposições de mãos ou com toques. Era assim que eles esperavam as curas acontecerem. E em muitos outros relatos, meus irmãos, isso aqui é estranho, né? Cristo realizar essa cura desse jeito aqui, porque em muitos outros relatos nós vemos que Jesus ele não precisa nem sequer tocar para curar. Jesus não precisa nem sequer estar perto, nem conhecer a pessoa. Quantos episódios nós não temos? Pessoas chegando para Cristo, minha filha está doente, né? Cura daí, só da tua palavra eu acredito que ela será curada. Ele será curado. E eram curados. Então Jesus ele não precisa se aproximar nem tocar para curar. Mas aqui é diferente. Ele vai tocar, botar os dedos nos ouvidos daquele homem. Ele vai pegar saliva e colocar na língua daquele homem. Cristo decide se aproximar e tocar. Algo que ele não precisava. Ele poderia curar à distância, mas ele escolhe aproximar-se daquele homem. E curiosamente, em toda a Bíblia, nos 66 livros, apenas aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32, e em Isaías 35, versículo 6, encontra-se um homem como este, que tem a língua, né, interrompida, impedida, com dificuldades de falar. E eu queria ler com você Isaías 35, versículo 6. Isaías 35, 6, ele diz: os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Vejam, a língua dos surdos e dos mudos cantará. A língua dos mudos cantará. E isso acontece, aqui está um homem que tinha esta língua impedida. Ele era mudo. Então, observem que aqui, meus irmãos, está acontecendo justamente esta promessa de Isaías se realizando diante de nós. Diante daquelas pessoas estava acontecendo essa promessa maravilhosa. Cristo tinha chegado e ele poderia então realizar isso. Aquele homem, ele tinha um muro diante dele. Imaginem só. É de dar dó. É de erguer uma compaixão em nossos corações uma situação como essa. Porque vejam, o muro de você não ser ouvido, o muro de você se ouvir sozinho, de ouvir somente a si mesmo, isso não é doloroso, meus irmãos? Aterrorizador, poderíamos dizer, arrasador, falar sem ouvir e sem ser ouvido. Que tristeza. E essa ruína aqui, essa vida triste, vai ser colocada diante do Senhor Jesus Cristo, diante daquele que tem misericórdia de fato, diante daquele que age com compaixão, diante daqueles que são desprezados pela sociedade, diante daqueles que são oprimidos. E naquele contexto era assim continuamente: leprosos, mulheres impuras, prostitutas, pessoas que não estavam de acordo com a lei, as pessoas que se achavam melhores nem sequer se aproximavam de gente assim. Havia um desprezo terrível. Quanto mais que diziam que pecados muitas vezes era por conta dos pecados dos pais. Quem foi que pecou, o pai ou a mãe? E aquelas pessoas eram desprezadas. Onde estava a compaixão? Que Cristo inclusive vai nos ensinar a ter. Mas Jesus, sem procurar aplausos, visibilidade, público, como acontece em muitos casos hoje, para realizar cura, para conseguir mais seguidores, Jesus retira-o da multidão para não gerar alvoroço, nem quer publicidade, não quer nada disso. Ele vai agindo com compaixão
estabelecer contato pessoal com aquele homem, como eu disse, ele poderia curar à distância. Não, tira esse homem daqui, ele já está curado, amém? Pode ir, para que as pessoas não venham aqui e me vejam que eu estou aqui. Coisa do tipo ele poderia ter dito, mas não é isso que a misericórdia e a compaixão faz. Ela se achega, ela se aproxima, e Cristo estabelece esse contato pessoal com este homem que era excluído da sociedade. Ele coloca, ele toca, ele se envolve com aquele homem e ele vai compartilhar da sua dor. Ter compaixão é isso, é sentir a dor do outro. Algo que muitas vezes talvez nos falte também. E Jesus ele vai penetrar na consciência daquele homem, aquele homem que não via, aquele homem que, de certa forma, era como se não visse nada diante deste mundo que ele está, porque o que adianta ver e não ouvir, e não falar direito? Meus queridos, que situação triste. E Jesus vai se aproximar dele com este objetivo. Inclusive, quando ele suspira, que olha para o céu e suspira, diz o texto, no original, que aqui é um suspiro de compaixão, de misericórdia para com aquele homem, de sentir a dor dele. E Cristo diz em hebraico, efatá, abra-se. E então, aquele homem, ele começa então a falar, a língua é desimpedida, os ouvidos são abertos. Esse suspiro que revela essa profunda compaixão diante de uma realidade humana que foi ferida pelas dores da vida. Meus queridos, Tim Keller, ele vai falar que o rei, ele não cura de longe, mas ele se torna vulnerável, tocando a miséria do outro, se aproximando daquele que é excluído com a sua graça maravilhosa, que toca nas nossas vidas. Então nós temos aqui, meus queridos, a encarnação da graça diante de nós. Cristo é esta encarnação da graça, o Deus que se aproxima e que toca o intocável. Esse é o mesmo Jesus que em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 42, ele se aproxima daquele leproso, que era outro impedido de se aproximar da cidade, tinha o lugar dos leprosos fora da cidade, aqueles leprosos que quando se aproximavam tinham que gritar imundo, imundo, para que as pessoas saíssem. Que vida triste também é essa, mas que esse Senhor que se aproxima daquele que é excluído, ele chega perto daquele leproso, que ele também poderia curar de longe, mas ele busca compaixão, compartilhar da dor, e compartilhar da dor de fato é abraçar, é chegar junto. Jesus chega diante daquele leproso, tomando da dor dele, e ele diz, Senhor, se queres, podes me purificar? E Cristo, movido de compaixão, disse, eu quero, fica limpo, fica limpo. Aquele toque que poderia tornar o impuro, aliás, torná-lo impuro, Cristo tornou o impuro puro, porque Cristo é assim. A sua santidade, ela não contamina, ela restaura. A santidade de Cristo, ela purifica aquilo que toca. E Jesus é este homem santo, que não age de indiferença para com os excluídos, mas que se achega e toca, vence a distância, a exclusão e a vergonha. Quantos de nós talvez tínhamos vergonha diante da nossa situação passada que tínhamos antes? Medos da sociedade, vergonha alheia. Mas para Cristo não é alheia. Diz o texto, a palavra, que Ele toma as nossas dores, que Ele leva sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é este homem que tem compaixão de nós. Um dia, Jesus se aproximou de nós, meus queridos irmãos. Mesmo imundos, impuros, sem direito a esta graça, mas graciosamente Ele nos amou. Ele se aproximou de nós, nos limpou, nos justificou e nos fez dignos do seu amor. Como nós temos vivido diante destas realidades, meus amados irmãos?
Fomos alcançados por algo tão maravilhoso. Jesus, ele se aproxima daquele que reconhece que é pecador. Lembra da mulher? Se achegou aos seus pés, reconheceu quem era. Eu posso até ser um cachorrinho, mas até na tua mesa tem lugar para mim, nem que seja aqui nos pés dela. Ela reconhece a sua posição e por isso recebe graça e é levantada por esta graça maravilhosa. Cristo, ele se aproxima não para condenar, mas para salvar. Meus queridos, ele se identificou com os nossos pecados para que nós pudéssemos nos identificar com a sua graça maravilhosa. Então ele continua se aproximando dos esquecidos, dos perdidos, dos feridos, dos pecadores. Cristo continua gritando até hoje, falando, Efatá. Ele continua abrindo os olhos dos cegos, destampando os ouvidos dos surdos e curando os corações dos pecadores. Ele continua dizendo isso hoje. Mesmo que for à distância, meus queridos irmãos, nós sentimos o seu toque. A distância entre o céu e você foi removido pela graça de Deus, que lhe alcançou, que nos alcançou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Para concluir, na introdução nós vimos que um simples toque, como aqueles médicos nem sequer imaginavam, pode levar à morte também. Então, o toque humano pode levar tanto à vida quanto à morte. Mas o Evangelho nos mostra que o toque de Cristo Jesus sempre leva à cura, sempre traz vida. Seja de perto ou de longe, o seu toque é real. Nós sentimos em nossos corações, porque Ele se faz presente em cada um de nós, meus amados irmãos, porque Ele não trabalha à distância. Cristo trabalha pertinho de nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está em todo lugar. Então Ele toca aquela mulher, Ele se aproxima dela, da mulher Ciro-fenícia, cuja fé o impressiona, e então Ele a levanta. Cristo, Ele toca aquele homem surdo e gago e transforma a sua vida. Ele rompe barreiras e caminhos, não apenas para curar corpos, mas também para restaurar corações. Corações quebrados pelo peso do pecado, da iniquidade. E éramos desprezados, considerados imundos, mas Cristo tem compaixão de nós. E é por isso que Marcos vai terminar este capítulo dizendo, eles ficavam admirados, dizendo, tudo Ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aleluia. Então, meus irmãos, a graça que humilha também levanta, e a graça que levanta é a mesma que se aproxima de nós para nos transformar. Que tenhamos convicção disso, dessa graça que nos alcançou um dia e da graça que pode lhe alcançar caso ainda esteja distante. A graça que nós anunciamos e devemos anunciar dia após dia. A graça que transforma vidas. A graça que restaura, meus amados irmãos, porque o rei servo, ele não reina à distância. Ele toca, se aproxima e nos faz ouvir a voz da vida.